Bora falar do Flamengo, mais uma vitória. Pedro foi o nome do jogo, lá no estádio Batistão, que estava lotado em Aracaju. Flamengo 3, Bangu 0 pelo Campeonato Carioca. Com esse resultado, o Flamengo chegou a 18 pontos e assumiu a liderança da competição. É o Flamengo 3-0, hat-trick de Pedro. Mauro César, a sua análise do jogo. E o Pedro, hein, até outro dia a gente mostrou no programa, foi vaiado por alguns torcedores. E ontem, o destaque do jogo, 3 gols na conta do Pedro, Mauro César. O Pedro, ele tem 5 gols e 5 jogos no Carioca e, se contar os amistosos lá nos Estados Unidos, 7 jogos, 7 gols. O Pedro foi o maior artilheiro entre os jogadores brasileiros no mundo no ano passado. E aqui no Brasil ele ficou atrás do Germancano. Ele fez 5 gols a menos, se não falha a memória. E o Pedro vem fazendo gols direto desde 2022. Ele foi artilheiro da Libertadores 22. Ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols, como eu falei, embora o Flamengo tenha feito uma temporada muito ruim. Esse ano começou bem de novo. Ontem meteu 3 gols em diferentes situações. Primeiro, numa arrancada individual, que não é nem a sua característica principal. Segundo, numa boa trama ali com o Luiz Araújo, uma tabela rápida, deu para a bola direita, recebeu de volta, fez o gol. E o terceiro, no rebote do goleiro, depois de uma cabeçada do Fabrício Bruno. O Flamengo fez um jogo seguro contra um adversário, como quase todos os adversários do Campeonato Carioca, que são mais fracos, mas venceu com autoridade, não correu risco, não toma gol. O time só tomou um gol no campeonato. Esse gol foi marcado pelo Carlinhos, do Nova Iguaçu. É o artilheiro, né, do campeonato. Tem 7 gols, é o goleador da competição, e foi num jogo contra o time de garotos lá, uma falha individual do menino lá do Noga, e ele aproveitou e marcou. Com o Tite à beira do campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E ele lidera agora a Taça Guanabara justamente por conta do seu desempenho defensivo, porque tem a mesma pontuação e o mesmo número de gols marcados do Fluminense. Só que sofreu menos gols, sofreu só 1. Então a defesa está fazendo a diferença. Isso é a cara do Tite, é o estilo dele. O time tomar poucos gols, consequentemente perder menos jogos, está invicto na temporada. E eu acho que está apresentando alguns progressos. É claro que tem muita coisa para melhorar. O próprio Pedro pode melhorar mais sua participação sem bola. O Arrascaeta precisa ser um pouco mais consistente, né? Teve aí o passe para o primeiro gol, mas não tem tido atuações tão lineares. O Luiz Araújo, que jogou bem contra a Volta Redonda, dessa vez já não foi tão bem, embora tenha dado uma assistência. Então, acho que tem aí evolução acontecendo. Mas o melhor ontem para o Tite e para o Flamengo foi o teste ao qual foi submetido o Igor Jesus, o volante, que jogou porque o Pulga estava suspenso e o Alan está fazendo uma espécie de um reforço, né, físico para poder voltar em melhores condições. E o garoto jogou muito bem, 20 anos, vai fazer 21 agora nas próximas semanas. E ele interceptou bola, roubou bola. A jogada do segundo gol, esse gol aí, é ele que rouba a bola perto da área do Bangu. E aí vai no Pedro no Luiz Araújo, volta no Pedro que bota a bola para dentro. Quase fez um gol num bom chute de fora da área, o goleiro defendeu. Jogou muito bem o garoto, muitos passes verticais, para frente, né? Volante que recebe a bola e tenta encontrar alguém mais à frente para dar sequência às jogadas, começar jogadas ofensivas. Ele foi muito bem, porque o Flamengo precisa de volantes, né? Só tem esses 2 que eu citei e os garotos da base. Aí entrou um outro que é volante também, que é o Ryan Lucas, com um estilo diferente, é um cara mais hábil, que sai mais para o jogo no segundo tempo, tem 18 anos, também fez uma boa participação quando esteve em campo. Então o Tite foi bem ontem, que ele colocou o Gabriel para jogar, a torcida de Aracaju, que ficou lá pedindo o Gabriel, viu em campo, o que é importante também, porque é um torcedor que nunca viu, né? A maioria certamente nunca viu o Gabigol jogando pelo Flamengo no estádio, então tiveram essa oportunidade, entrou o Bruno Henrique, então viu jogadores importantes, ele testou garotos, colocou também o Matheus Gonçalves para jogar no segundo tempo, então os garotos entraram no jogo, a vitória foi tranquila e assumiu a liderança do campeonato. Agora vai jogar terça-feira com o Boa Vista e no outro domingo tem o Fluminense. Só que o Fluminense, inclusive, vai estar envolvido com a Recopa, né? Nesses 2 intervalos. Vai para Quito, né, Mauro? O jogo acontece entre a partida de ida, né, em Quito, na semana que vem, e o jogo de volta no Maracanã, que é depois do Fla-Flu. A gente não sabe se o Diniz vai colocar força máxima no Fla-Flu ou se ele vai ter que fazer uma gestão ali do elenco para priorizar a Recopa, que é um título, né, que ele pode conquistar em 2 jogos. A LDU, que inclusive historicamente é uma espinha atravessada na garganta tricolor, porque ganhou 2 títulos seguidos do Fluminense, uma Libertadores no Maracanã em 2008, né, final do Maracanã, e em 2009 a LDU ganhou a Sul-Americana em cima do Fluminense na final. E vai enfrentar agora como campeão da Sul-Americana o Fluminense campeão da Libertadores. Mas acho que ele está vendo progressos lentos, graduais,
Acho que o Tite está usando bem aí o estadual como pré-temporada para justamente fazer os ajustes. O Vitor Hugo, que também entrou, mas um jogador que é da base, esse com mais tempo entre os profissionais, né? Mas é novo também, tem 19 anos. Então foi um bom jogo, foi uma boa partida para o Flamengo mostrar uma evolução gradual pouco a pouco, né? E aí você vai, o Bangu é fraco. De fato é fraco, mas você pega o Vasco, já há 2 anos é SAF, não ganhou do Bangu. Fez um gol lá, o Paê, um golaço no final, lá em Brasília, e depois o Bangu empatou. E o Flamengo venceu sem correr nenhum risco, nem uma grande chance de gol concedeu ao adversário dessa vez. Então, acho que foi bem satisfatório. Não é espetacular, acho que não vai ter nada espetacular nesse momento, mas acho que foi satisfatório. Ô Vampeta, igual você chegou a comentar outro dia, porque assim, eu percebo nesse Flamengo, eu acho engraçado nessa disputa Pedro e Gabigol, que quando o Pedro tá em campo, e às vezes desperdiça uma chance, aí tem torcedor que fala assim, mas se fosse o Gabigol no lugar dele, teria feito. Quando o Gabigol tá jogando e erra uma chance, se fosse o Pedro ali, o Pedro teria feito. Uns com muito e outros com nada, né? No Corinthians tá uma maravilha. Pedro Raul, Pedro Alberto e companhia. Mas assim, Pedro, como eu estava vendo hoje, 9 clubes, né? 9 clubes foram pedir a CBF, né, professor? Por causa da Copa América, né? Para adiar a Copa do Brasil, né? Não, adiar os Jogos do Brasileiro, né? E aí, dia 1º tem a convocação do Dorival, né? Aí a gente vai ficar ansioso para ver se vai jogadores que atuam no país. Porque do Flamengo mesmo, eu estava vindo agora lentamente na Rádio Olé, digo, o Flamengo foi um dos clubes dos 9 que foram lá pedir a CBF, né? Aí eu estava pensando assim, o Flamengo já tem 4 uruguaios vai. Os 4 são convocados. Os uruguaios são convocados. Rascaeta, o Pulgar é chileno. O Pulgar é chileno, mas estou dizendo, os 4 uruguaios, mais o chileno, 5. Aí pensando dos brasileiros que atuam no Flamengo. Pode Pedro, pode Gesso e o Fabrício Bruno. Pode. Você acha que o Gabigol não entra? Porque agora está no banco. Eu fiquei pensando aqui, o Dorival... O Flamengo, para mim, ainda pode ir 7 jogadores. O Dorival sempre teve boa relação com o Gabigol, né? Assim, trabalharam juntos no Santos, no Flamengo. Mas convocar no banco é duro. Quase que ele levou o Gabigol pro São Paulo, tem uma história assim, né? Quase levou o Gabigol pro Do Paulo. Mas convocar no banco é duro. Porque assim, professor, 1º de janeiro, o 1º de março, o Dorival faz uma convocação. A gente vai ter uma noção do que pode ser para a Copa América. Se vai muitos jogadores que jogam no Brasil, ou muitos jogadores... Se não for ninguém, se não convocar... Acho que ele vai convocar alguém que atua no país... Mas o problema vai ser os estrangeiros que atuam no país. Todo mundo joga nas seleções. É que cada técnico que chega na seleção tem os seus homens de confiança, né? Aquele jogador que você conhece, confia. Felipão tinha, né? Levou até o zagueiro Henrique. Eu acho que por afinidade, pode ser que o Gabigol... Por exemplo, assim, jogadores... Não estou falando por exemplo, futebol, jogadores do Grêmio. Jogadores do Grêmio são convocados para a seleção paraguaia. Você tem o Canóbio, que joga no Atlético Paranaense. Ele é convocado para a seleção do Uruguai. Tem jogadores... eu acho que vai mais estrangeiros para as outras seleções do que jogadores brasileiros mesmo para a Copa América. Eu acho que ele até vai chamar jogadores brasileiros. Vai chamar 23. Você acha que uns 5 brasileiros? Por aí. Esse grupo de 18? Eu acho que ele vai chamar mais do que eram chamados anteriormente, né? 1 ou 2 a mais no futebol brasileiro. A única coisa que eu acho é que foi sempre muito contestada a convocação de um jogador quando está no banco jogando na Europa, tá certo? Poxa, mas ele lá na Europa ele é banco e é chamado para a seleção brasileira. Isso já foi dito várias vezes. Agora, chamar banco no banco no futebol brasileiro, eu acho que é forçar a barra, deixar o bumbum na janela. Então, não afasto a possibilidade de uma hora o Gabigol voltar para a seleção. Acho até que ele tem que ter paciência, porque se a coisa não prosperar, está prosperando com o Pedro, não prosperar, ele pode ter espaço. Ele está no Flamengo, o Tite acho que não vai morrer abraçado. Se a coisa não estiver funcionando, ele vai sentir o que é que o Gabigol pode fazer. Mas agora ser chamado, eu acho, para mim seria surpreendente. Eu acho. Nós temos aqui uma arte, um comparativo, Pedro e Gabigol em 2024. Os números dos 2 centroavantes do Mengão. 7 jogos para os 2, 2 gols para o Gabigol, 7 gols para o Pedro. O Pedro precisa, em média, nessa temporada, de 63 minutos para marcar. E o Gabigol, 168. Aí, portanto, o comparativo dos dois, Gabigol e Pedro.
3 gols do Pedro ontem. O Pedro, você já citou, né, Mauro? 7 jogos, 7 gols. A gente acompanha agora na tela. O Tite ainda pode utilizar esses dois juntos ou será que o Gabigol já está aceitando essa ideia de ser o reserva do Pedro mesmo, hein? Ele já reserva há um bom tempo, né? Desde os tempos do Sampaoli. E ontem eles jogaram juntos, né? Porque ele não tirou o Pedro no início. Deixou o Pedro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Depois ele tirou o Pedro. Então chegaram a jogar juntos ontem durante parte do jogo. Quando o Pedro faz o terceiro, o Gabigol já está em campo, né, mano? Tá em campo. E até ele não foi mal, o Gabigol. Não deu um bom passe ali pro Vitor Hugo, que não conseguiu aproveitar ali a oportunidade. A bola foi para fora. O Pedro quase fez um gol de peito também, um chute cruzado lá do Léo Pereira, ele meteu o peito na bola, ela passou rente à trave. A realidade é essa discussão acho que nem existe. Está muito claro que para o Tite o titular é o Pedro e o Gabriel tem que seguir esperando a oportunidade. Ele entra em todos os jogos. Então tem que entrar, jogar bem, fazer gols e tudo. Teve até chance já. Ele poderia ter resolvido o jogo contra o Vasco. Teve 2 oportunidades. Uma bola que o De La Cruz o colocou em ótimas condições, ele perdeu, e o pênalti, que ele desperdiçou. Se ele tivesse feito um ou os 2 gols e o Flamengo vencesse o Vasco, mudaria bastante aí a situação para os jogos seguintes. E o Pedro tem feito os gols, tá aí, são 7 gols, 7 jogos. O adversário fala, pois o Gabriel fez quantos gols? Ele 2. Quantos minutos o Pedro precisa fazer um gol? A gente viu ali. Quantos minutos precisa o Gabriel? Pelo minuto você tira a média aí, você vê o desempenho de um e do outro. Então a fase do Pedro é melhor. Eu não acho que o Pedro está jogando super bem, mas ele tem feito os gols. Ele é um cara da posição, é um goleador. Então não tem muita discussão, não. O próprio Bruno Henrique entrou ontem e tal, não entrou mal, mas também não está pedindo passagem assim para ser titular a qualquer custo. E o Tite já falou que ele quer disputa por posições, acho isso ótimo. Um grupo acomodado que ficou no modo banana tantas vezes ano passado. Então é ótimo que tenha disputa por posições, mesmo que ninguém se sinta muito seguro de si, né? Dono de um lugar no time. E quem eu tenho também achado interessante a mudança de postura é o Gerson. Muitas vezes o Songamonga ali, preguiçoso. Não, ele está disputando, está voltando, corre, dá combate, desarma, faz falta. Ele está competindo mais. Me parece que, não sei, ali o Tite, o César Sampaio, o Kleber, o filho do Tite, o pessoal da comissão técnica, talvez já colocando nele a importância dele ser um cara mais participativo. Colocaram como capitão, está com braçadeira. Porque o Gerson, ele muitas vezes é um grande desperdício, né? Você olha para ele, jogador que tem muito bom controle de bola, bom chute de média distância, é um cara forte, protege a bola muito bem. Se ele competir mais, competir que eu falo é marcar, combater, interceptar passes, fechar o caminho do adversário, fazer desarmes, ele vai ser um jogador muito superior ao que ele é. Eu acho um desperdício que ele tem tudo para ser um cara muito mais jogador do que ele é. Mas muitas vezes ele passa alguns jogos que ele fica distante, participa pouco, compete pouco. Eu acho que ele está mudando. Ontem de novo. Acho que ele jogou uma partida séria. Parece que estão conseguindo amadurecê-lo como jogador dentro de campo, né? Para ter uma participação mais consistente. Alguns jogadores, a maioria dos jogadores sonham em ir para suas seleções, né? E aí tem um treinador que na primeira coletiva dá, vou ficar mais de olho no futebol brasileiro. Isso não motiva vários jogadores que têm esse sonho. Paulinho, do Atlético Mineiro, Rafael Veiga, Gerson, né? Pedro. Os caras ficam sonhando em estar na seleção. Alimenta o sonho de todo mundo. Vai ter Copa América agora. Tá jogando bem, o cara tem falar. expectativa de ser chamado. Eliminatória, Copa América.